Muito bem, a paz do Senhor para todos os nossos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor para os nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical e também a paz do Senhor para todos os nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do Campo de Bangu. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os nossos pastores, professores, superintendentes, as pessoas que estão envolvidas com a área do ensino. Lembrando aí, né, com alegria, né, nós temos a parte triste, mas também ficamos alegres com as coisas que, como a Bíblia diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, né, que amam a Deus. Perdemos, né, o nosso professor Antônio Gilberto, que foi um ícone, né, podemos dizer assim, na área do ensino da Escola Bíblica Dominical. Muito material, muito livro, muita coisa importante, palestras. A gente vê que é um homem que se dedicou ao ensino da Palavra de Deus. Nós queremos adorar a Deus pela vida deste homem, somos felizes por sua vida, né? Um momento agora de perda, mas sabemos que para a família, para o mundo material, né, é uma perda realmente de um grande homem. Mas para o céu e para nós que somos peregrinos nessa terra, é um ganho, né? Um cidadão do céu que foi recolhido pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua família e que Deus continue a levantar homens como o nosso irmão Antônio Gilberto, pastor que dedicou a sua vida ao ensino da palavra, né? Queremos também agradecer e louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos do Campo de Bangu, que se envolveram com as EBFs, né, Escola Bíblica de Férias, que a gente acompanhou, fomos vendo, né, um trabalho de incentivo do nosso pastor Sóstenes também, trabalhando em todas as congregações, principalmente na área, né, dos infantis e dos adolescentes, bastante envolvimento. Isso tem sido uma bênção para o nosso campo, esse trabalho que vem sido desenvolvido por cada um dos nossos pastores, superintendentes e irmãos dos departamentos das nossas igrejas. Bem, queridos, o pastor e professor oficial destas aulas é o nosso pastor Sóstenes, e graças a Deus pela sua vida, queremos adorar sempre a Deus e continuar pedindo aos irmãos que sempre, né, ao orar, apresentem a vida deste servo de Deus, para que Deus continue honrando a sua vida, o seu lar, dando força para caminhar e dando graça, né, para continuarmos neste trabalho que temos a desempenhar. Deus continue abençoando e estamos mais uma vez aqui para substituí-lo nesta aula. Nós estamos com as aulas, né, deste trimestre falando sobre Israel, sobre o povo hebreu, o motivo, a formação de uma nação, né, e o que Deus tem para esta nação, o plano que Deus desenvolve da redenção. E nós estamos na lição de número 6, a lição de número 6, que traz como tema o deserto, uma escola divina. Então, o tema da lição, o deserto, uma escola divina. E nós temos aí o texto áureo da lição, como sempre eu gosto de lembrar, é o texto referência, né? O texto áureo é o que ele usa. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Está lá em Oséias, livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14. Então este aí é o texto referência também, né? Verdade aplicada, que traduzindo aqui também, é o resumo da lição. Diz aí: no deserto Deus sustenta, guia e aperfeiçoa o seu povo. Pronto, este aí é o resumo da lição. E os objetivos da lição: mostrar que Deus sempre tem o controle da nossa caminhada. É o primeiro objetivo. Você vai trabalhar com seus alunos, mostrando que Deus sempre tem o controle da nossa caminhada. E segundo, explicar o propósito de Deus ao pedir que construíssem um tabernáculo no deserto. Por que foi que Deus fez isso? Então, esse é o segundo objetivo. E o terceiro, apresentar os problemas enfrentados pelo povo de Israel no deserto. Então, esses aqui são os temas que nós temos que nos ater para não fugirmos muito, né, do assunto da lição. Sempre bom lembrar, o professor deve ter o domínio da classe. Claro que você não vai impedir que o seu aluno faça perguntas, que às vezes as pessoas puxam um assunto que não tem nada a ver com a lição. Você tenta responder puxando para a lição, sempre conduzindo. Esta é a função do professor. E aí, o motivo da oração, lembrando aí os irmãos, mais uma vez, peça a Deus que a sua provisão e o seu consolo. Então, pedir a Deus
a provisão de Deus e o consolo. Então esse aí é o motivo da oração da semana. Você aí como professor tem essa responsabilidade, eu sempre gosto de falar sobre isso. Muito bem, queridos, vamos lá. O próprio tema da lição, separa bem aqui, né? O deserto, uma escola divina. Você pode começar com seus alunos perguntando o que é o deserto, né? O primeiro item é mostrar que Deus sempre tem o controle de nossa caminhada. Aí você vem, pergunte ao seu aluno, o que é um deserto? E você tenta trazer, né, o deserto. O que é um deserto no mundo real? A gente vai olhando que o deserto é um local de dificuldade de água, poucas chuvas, logo, se não tem chuva, a umidade é baixa, né, respiração difícil, as temperaturas são altas. E vamos observar que é um local, e você poderia dizer, mas o deserto é feio? Pergunte isso com o seu aluno, comece a se levantar. O deserto é feio? Não, ele tem sua beleza. Tem sua beleza. Por exemplo, você olha as areias de um deserto, né? Que coisa bonita, né? Uma coisa, por exemplo, eu sou do Maranhão, e nós temos aqui no Brasil, por exemplo, os Lençóis Maranhenses. Quem já foi lá, né? Não estou fazendo a propaganda do lugar, mas quem já foi lá, olha aquelas dunas, você começa a andar, você não vê, só vê céu e terra. Areia branquinha, fininha, né? Na época do verão bem quente, para andar, eu me lembro, fui lá uma época do verão, pisar na areia, tinha que sair mesmo rápido e tentando achar logo as lagoas para refrescar. Então, você trabalha com o seu aluno. O que é o deserto? Quais as características do deserto? Poxa, aquelas areias bonitas do deserto, mas dentro daquelas areias, né, nós temos os animais peçonhentos, os riscos, as víboras que atacam, né, a pele, o sol escaldante. Então, é bonito. Você imagina o deserto quando você encontra um oásis. Olha que maravilha, né? Então, o deserto é um local de difícil convivência, né? Mas as pessoas, muitas pessoas convivem, né, e resistem, e moram, e trabalham, e atravessam. Então, Deus escolhe o caminho do deserto. O primeiro item aí é mostrar que Deus sempre tem o controle da nossa caminhada. Quando Deus retira o povo do Egito, Ele conduz o povo por um caminho. E olha, vamos lembrar, traga para o seu aluno. Quando Deus usa Moisés para ir diante de Faraó, qual era o recado de Deus para Faraó? Interessante a gente prestar atenção a esses detalhes. Moisés nunca enganou Faraó, nem enganou o povo. Qual era o recado de Deus para Faraó? Ora, liberte o meu povo para que vá a caminho de 3 dias para onde? Para o deserto. Deus já tinha traçado esses planos. Porque às vezes as pessoas, mas Deus tirou o povo do Egito, lá eles sofriam, estavam sofrendo, mas eles tinham a comidinha, eles tinham as águas, tinham coisas ali e tal, para o seu sustento. Deus vai e tira eles e joga no deserto. Deus sempre, como diz o tema, tem o controle da nossa caminhada. Deus tinha, na verdade, se nós formos trazer aqui, falando para os nossos alunos, o povo que saiu do Egito, eles não eram um povo ou uma nação. Eles eram um amontoado de pessoas que tinham que ser treinados, preparados, não tinha regras, eles não tinham leis, né? Para se tornar uma nação, ele precisou ser trabalhado. E Deus conduziu Israel pelo deserto para trabalhar. Aí, nós vemos aí o próprio texto áureo, né? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao quê? Ao coração. Deus estava agora no controle de todas as coisas, conduzindo o seu povo por um caminho, porque Deus queria trabalhar este povo, formar-lhe uma nação, dar-lhe um molde, né? Moldar conforme a sua vontade e trabalhar no coração. Porque quando, isso é interessante você trazer para o seu aluno, que quando Deus olha para o homem, Ele não olha como nós vemos. Deus olha para as intenções do coração. Olha que coisa tremenda. Então Deus sempre se preocupando com a razão, com o amor, com o coração do homem. Então Deus escolhe este lugar. E aqui o comentarista, no primeiro item, fala, era um lugar de dependência. O deserto, um local de dependência. Por quê? Eles tinham a comida deles lá no Egito, tinham todos os seus momentos, e agora saindo pelo deserto, quem iria conduzir?
onde que tinha água, onde não tinha água. Então, eles estavam ali, imagina a quantidade de pessoas caminhando e a provisão de tudo isso. Como é que vai ser? Eles levaram muitas riquezas, saíram com muito ouro, muita prata, muito bronze, com os presentes que eles ganharam, saíram bastante, né? Provavelmente levaram recursos, porque Deus tinha mandado eles se prepararem, né? Para alimentação também, mas aquilo tudo, durante esse período da caminhada, começou a acabar. E Deus então leva eles para um local de dependência. Olha, não se preocupa. Eu, Deus, desci para te livrar e vou te conduzir. Senhor, mas estamos indo para onde? Olha como é tremendo. E esta lição, ela vem falando da nação hebreia, do povo de Israel. Lá no primeiro patriarca escolhido, que é Abraão, Deus chama Abraão para que lugar? Olha, Abraão, eu estou te chamando para você vir para uma cidade que eu te mostrarei. Deus não deu nem o nome. Por isso nós temos em Abraão o pai da fé. Trabalhe isso, né? Mostre ao seu aluno. Desde o princípio Deus chama, mas ele não disse ali o destino. Ele iria conduzir Abraão. E agora Deus estava, né, trabalhando um povo, dizendo, olha, vocês vão para a terra prometida. Mas por onde? Qual é o caminho melhor? Eu vou conduzir vocês. Então, o deserto é um lugar de dependência. Temperatura bastante alta, né? Falamos aqui, e o comentarista fala, a falta de água, de comida, de um lugar para descansar, né? Um local aquecido. Durante o dia as temperaturas são altas, durante a noite já esfria bastante. Então é um lugar, né, de incômodo. Então é um lugar de dependência de Deus. A gente observa em todo o percurso do povo, Deus estava conduzindo. Era uma nuvem protegendo do quê? Do calor. E uma tocha, né, uma coluna de fogo, protegendo, afugentando os animais, protegendo do frio, aquecendo. Olha que coisa tremenda. Um Deus que conduz o povo e protege e guarda o seu povo. Trabalhe isso com o seu aluno. Deus, ele mantém o controle da nossa caminhada em todo o tempo. Muito bem, já passando para o segundo item, explicar o propósito de Deus ao pedir que construísse um tabernáculo no deserto. Por que Deus então agora pede que construa um tabernáculo? Trabalhe isso com o seu aluno. Deus, na verdade, sempre foi desejo dele de habitar no meio do seu povo. Você olha, o tabernáculo foi montado, construído no meio das tribos, porque Deus como centro de tudo. Outra coisa interessante que você pode trabalhar com seu aluno para construir o tabernáculo não foi um projeto da cabeça de Moisés, não foi um projeto da cabeça de um engenheiro ou de um artista, um artesão que estava entre o povo. Não, Deus projetou nos mínimos detalhes como era o sistema de adoração da sua presença. Aqui você pode trabalhar com seus alunos. E como era construído? Foi construído com o quê? Aí também você pode trabalhar, no item 2 aí, as ofertas da construção do templo. O Senhor pediu que daquelas riquezas que eles trouxeram, né, e qual era o metal? Ouro, prata e bronze. Né? Então, daquelas riquezas eles doassem, mas o Senhor queria uma oferta alçada. E aqui um segredo da oferta. Nada poderia ser obrigatório. A oferta, ela tinha que ser voluntária. Aquele homem, você ia pedir o que sentisse no coração. Isso Deus estava o quê? Trabalhando o coração do povo, porque Deus não queria nada por obrigação. Ele queria conquistar o coração do homem. Ele se mostrou como o provedor de tudo. Ele era o protetor e estava agora dizendo, olha, eu preciso estar no meio de vocês. Estava ensinando como era que Deus se colocava no meio do povo. E Deus estava trabalhando a voluntariedade, o coração, o ato de dar, o ato de dividir, de compartilhar, o ato de que quando você abençoa, Deus também está abençoando a sua vida. Então, você pode trabalhar isso com os seus alunos, né? A oferta para a construção, o propósito do tabernáculo. Então, qual era o propósito, né? Através da tenda da congregação, Deus revelava a sua vontade ao povo. Era ali que Deus falava com o povo, Deus estava se revelando. A Bíblia diz que aquela, né, presença, fumaça ali, tomou conta, invadiu. Deus tomou conta do espaço. E o comentarista fala de algo interessante que você pode trabalhar com seu aluno sobre o material que foi feito a tenda. Eram coisas de primeira, coisas valiosas, mas o importante de tudo não era o material que foi feito. O que era mais importante na tenda, você pode perguntar isso para o seu aluno.
existia um local que era onde estava o Santo dos Santos, que era a presença de Deus que estava ali, que Moisés não podia entrar. O importante não eram as preciosidades, a beleza do tabernáculo. O importante era a presença de Deus no tabernáculo. E isso você pode trabalhar com seu aluno. Hoje, muitas das vezes, a gente fica impressionado com os lindos templos, às vezes com a nossa pomposidade. Mas e a presença de Deus? Isso você tem que trabalhar com seu aluno. O importante, Deus estava mostrando para o seu povo que o importante era ter Deus no meio dele, estar sentindo a presença do Senhor. E isso você pode trabalhar aí no item 2 da lição. E nós vamos aí para o último objetivo, o terceiro, apresentar os problemas enfrentados pelo povo de Israel no deserto. Tem aqui murmuração no meio do arraial. Este era um problema. E o que é murmurar? Discuta com seu aluno. O que é murmurar? Murmurar é você reclamar, é você duvidar das coisas. É quando alguém está te dirigindo, te orientando, você, isso não vai dar certo. Ah, isso não funciona. Isso não é assim. Você começa a desacreditar, você começa a falar mal, murmurar. E o povo de Israel, naquele deserto, naquela condução, mesmo vendo todas as maravilhas do Senhor, na hora da angústia, não, cadê, não tem, chegamos agora nesse rio, a água aqui é amarga, e agora trouxe aqui para fazermos que morrêssemos por aqui, e o Senhor providenciou, as águas ficaram potáveis, e o Senhor estava mostrando para eles, ei, não adianta, prestem atenção, eu sou o provedor, eu tomo conta, eu faço acontecer. Ah, o povo sai para um lugar, agora não tem comida, o Senhor providencia a carne, o Senhor providenciava depois o maná, Deus sempre mostrando, trabalhando o coração do seu povo, estava fazendo isso para quê? Para que o povo aprendesse, conhecesse o seu Deus, se tornasse uma nação, se tornasse que tivesse intimidade com o seu Deus. E os problemas que eles tinham era a murmuração no meio do arraial. Tome nota com isso com seus alunos. Muitas das vezes, estamos servindo ao Senhor, mas às vezes estamos no meio da murmuração. E Deus trabalhava. O povo demorou bastante no deserto, porque a escola do Senhor era aquele deserto trabalhando o coração do seu povo. E você pode trazer isso contextualizando para os nossos dias, Muitas das vezes nós não chegamos na bênção ainda, no local prometido, porque ainda estamos ainda no meio da murmuração e Deus está trabalhando o seu coração, O povo e a idolatria, por falta de uma liderança, Moisés demorou, o povo não, mas cadê? Nós queremos um Deus para que a gente sirva, e lá o povo constrói, que se derrama na idolatria. Então devemos entender que não era a presença do líder, mas era a presença de Deus que tinha que estar no meio do povo. Aquelas pessoas que construíram aquele Deus, eles estavam mais confiados no líder, na pessoa do líder, e Deus estava se mostrando, eu sou o Deus que tomo conta de vocês. Então trabalha esse tema. E um povo obstinado, que é o último ponto que ele fala aqui, o 3.3. O que é um povo obstinado? Um povo teimoso. Via as bênçãos, mas insistia no pecado. Via o potencial de Deus, ouvia as maravilhas de Deus, mas voltava ao pecado. Então, que Deus abençoe a você e que você possa trazer para o seu aluno o deserto neste contexto como uma escola, o local do trabalhar de Deus na vida do homem. Um local de difícil acesso, de difíceis circunstâncias, mas Deus, o provedor de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos. Boa aula. Amém.